outros públicos, a nossa querida Ana Machado. Ana Machado é fisioterapeuta. Ela tem um Master em Transculturalidade na Universidade Modena, Itália. Ela também faz parte do grupo de tecnologia em educação e saúde do ICE e também temos a honra de tê-la como professora da nossa Faculdade Livre da Maturidade de São Bento. Ana, muito bem-vinda ao programa Maturidade no Ar. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos, a todas e a todos, não é que se fala assim, a todas as pessoas. Vamos ter uma manhã maravilhosa de dúvidas. Vamos tomar aquele café. Eu chamo isso aqui mais ou menos de um café sem vergonha, né? A gente pode dizer. Já gostei. Não tem um café literário, café filosófico. Tem um Vamos fazer um café sem vergonha. Ótimo. Aonde você pode fazer suas perguntas, aonde você pode tirar suas dúvidas. Você pode também tirar a dúvida das amigas, do vizinho, de alguma pessoa que você conhece. Né? Quero fazer uma pergunta. Meu vizinho quer saber. Exatamente. Minha prima mandou perguntar. A gente pergunta. A maioria, assim, porque você sabe, as pessoas são tímidas e nada como ter você para poder representá-las, fazer a pergunta que o vizinho queria fazer, que seu amigo, que sua mãe. Sem você censura pode hoje, perguntar. Então. Sem censura, né? Quero agradecer, assim, a oportunidade de estar aqui nesse programa da maturidade, nessa ideia maravilhosa que vocês tiveram de trazer tantos assuntos diversos para esse público tão carente, necessitado, de expor suas ideias, suas demandas, de trazer aqui para Salvador fazer atenção a esse público que está cada vez crescendo mais, né? São muitos idosos no Brasil, então, e eles precisam ser ouvidos, ser acolhidos. Assim, parabéns pela ideia, que foi genial. Opa, e esse assunto é gigante, tanto parece que já tem gente aí já na linha querendo fazer alguma pergunta antes mesmo de a gente introduzir o programa. Sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia. Alô? Bom dia. Quem fala? Ficou muda. Você tá ouvindo? Você... Mas vamos lá, assim que a gente conseguir a conexão... Eu acho que o problema está entre a mesa e a cadeira, mas tudo bem. Normal. A gente segue em frente. Vamos seguir, não é? Pois é. Falar desse tema é carregado de muitos mitos, preconceitos, né? E a gente vai falar, e com essa profissional que está aqui, de uma forma bastante clara, sem preconceitos, onde a gente traz a informação que a gente diz, embora a sexualidade seja algo inerente à vida e à saúde, manifestada desde o nascimento do ser humano até a morte, este é um assunto cheio de discriminação e preconceitos, principalmente quando a sexualidade da pessoa idosa. E eu vou começar com a primeira pergunta, Ana. Como é falar de sexo para as pessoas idosas, visto o que eu trouxe, essa questão do preconceito, onde a imagem que se traz para a sociedade é que a pessoa idosa seria um ser assexuado? Não é? Então, eu tenho a honra e o prazer de ter aprendido isso na Faculdade Livre da Maturidade, com a proposta que nós temos uma disciplina lá de sexualidade e saúde íntima. E foi a primeira vez que eu me dei com esse público, porque eu vi a carência muito grande. Alguém tem que falar com essas pessoas. Que às vezes, quando eu fazia uma palestra nas comunidades sobre o assunto, eu via como elas estavam muito perdidas, envergonhadas. E, nossa, temos que tratar sobre isso, eu gostaria de ter algo maior. E na Faculdade Livre da Maturidade, lidando com essas pessoas, conversando, foi uma surpresa muito grande. Primeiro, da carência muito grande. Primeiro, do não saber, a gente pode dizer, as pessoas um pouco ignorantes sobre o assunto. Fiquei até... algumas coisas me chocaram e outras me alegraram muito de ver assim como elas também falam, como elas perguntam, como elas têm suas vontades, suas demandas. Porém, é natural que tem aquelas que são mais tímidas. E depois eu vi um resultado fantástico, que depois que terminava a aula, cada aula que terminava, puxa, professora, eu nunca sabia disso, mas eu estou tão feliz. Principalmente a questão de conhecer o próprio corpo íntimo. Não é só as idosas, as pessoas de um modo geral, as pesquisas mostram, não conhecem o seu próprio corpo, seus órgãos sexuais. Então, quando eu mostrei isso para elas, elas ficaram assim. E eu fiquei, pense aí, como é que você chega aos 90, 80, 70
sem nunca ter ouvido falar, nem ter visto uma imagem de como é os seus órgãos sexuais. É uma questão cultural, né? Porque quem é idoso hoje não teve essa educação sexual, o que hoje nas próprias escolas já traz alguns temas sobre isso, a própria mídia, né, já trata de assunto, assim como nós estamos tratando aqui de uma forma clara, objetiva, e traz para essa pessoa idosa, que no primeiro momento, como você traz, pode criar um certo impacto, um certo choque, mas a gente precisa tratar isso cada vez mais com naturalidade, porque é o nosso corpo, é a nossa vida. E uma pergunta até interessante que eu queria fazer, antes mesmo de fazer a minha pergunta aqui, já que Gal tocou nesse assunto que realmente é como se fosse um tabu mesmo, né? A gente lidar com a sexualidade na maturidade, né? Porque estamos vivos, né? E como foi esse momento de falar sobre sexualidade? Você usou uma linguagem popular ou você usou uma linguagem mais científica? Por que eu estou te perguntando isso? Porque às vezes a linguagem popular pode inibir muito, pode chocar muito o idoso. Então, como é que você teve algum momento assim de descontentamento de alguma pessoa por ter falado uma linguagem popular? Então, eu falo uma linguagem simples, de fácil entendimento, mas nunca desrespeitosa, não é? Isso é importante. E, porém, eu tenho a sorte, graças a Deus, de ter feito teatro, eu fiz teatro de rua, isso foi muito importante para mim, para minha desenvolvimento como professora, não é? Então, minha aura era um show de humor, um humor sério, aquela coisa, porque a gente sabe que o riso, ele desbloqueia a pessoa, ele destrava a pessoa, então eu sabia disso. Então, primeiro, eu colocava algo engraçado, corpo, a arte cênica rosto. Teve um papel importante. Com certeza, teve um papel importante. Foi estratégia utilizada. Foi uma estratégia, não é? Perfeito. E depois, de vez em quando, eu também usava mesmo a linguagem popular. Por exemplo, uma aula que eu faço, como é mesmo, para dizer como a opressão sobre o nosso órgão sexual feminino, principalmente, não é? Como é que se chama o órgão sexual feminino? Alguém pode dizer, elas ficavam muito timidazinhas, depois uma dizia popota, eu falei, isso aí, que mais? Para dizer que sempre eram nomes feios, não é? Não tem um nome lindo, né? Para dizer para ela, escolha um nome lindo, ensinem para suas netas um nome lindo ao invés de popota. Aí outra dizia xereca, aí outra gritava de lá, perseguida, né? Vocês não sabem o quanto eu aprendo com isso. Depois eu dizia, nossa, como eu sou inocente. Até que alguém mais corajoso dizia aquele nome que eu estava esperando ouvir, alguém gritava de lá, buceta! Eu falei, muito bem, se libertou. E os homens nesse momento, que é uma minoria, né, nas faculdades, que a presença masculina é muito menor do que a feminina. Eles também reagiam bem? Reagiam muito, se divertiam muito, riam muito, mas o interessante era perceber como elas ficavam tímidas, porque tinha um homem na sala. Mas aí eu dizia, olha, a gente tem que partilhar isso com os homens também. Vocês têm netos, vocês têm sobrinhos, vocês convivem com homens, não é? Então aí eu sempre brincava, vamos deixar eles aprender, quem sabe não começa a trabalhar direitinho. É muito interessante, nós dessa área da gerontologia, a gente tem que ter, né, essa responsabilidade em falar desse tema realmente sem preconceito. Claro. Porque o que acontece muitas vezes é que os profissionais que lidam em atendimento não se sentem à vontade de indagar. E essa questão da sexualidade, né, que envolve tanta coisa, aí você vai comentar sobre isso também, passa a ser um tabu do próprio profissional, e esse idoso não se expressa, e isso pode estar causando situações psicológicas, físicas até, na pessoa idosa, oriunda dessas questões de saúde íntima, dessa questão da própria sexualidade. E aí eu vou só lançar a pergunta para poder a gente ver. A sexualidade, ao falar de sexualidade, as pessoas associam o sexo. Isso. Mas é uma coisa que independe, no sentido, está interligado, mas falar de sexualidade não é necessariamente falar de sexo, o ato do sexo, o ato da penetração. Fale um pouquinho do que seria esse conceito de sexualidade. Então, você falou muito bem, porque a maioria das pessoas, quando pensam em sexo,
elas pensam na penetração. E aí vamos para o idoso, né? O homem, por Sexualidade. exemplo. Que muitas vezes, na sexualidade do idoso, principalmente para os homens, onde não é possível mais aquela penetração, aquela ereção maravilhosa de quando ele era jovem, ele já se sente diminuído, ele já fica triste, isso afeta a sua saúde, não é? O seu vigor, pode levar mesmo, quando não tem mais uma ereção, a uma depressão e tudo mais, não é? E ao outro lado também, só que não é só isso, né? A sexualidade é algo amplo, é a afetividade, a sexualidade é o relacionamento, é o amor, a energia sexual, é você querer se sentir desejado, é você desejar, é ter outras maneiras que não a penetração, porque sexo não é só penetração, não é? Sim, eu costumo dizer que a gente tem mão, tem dedo, não tem? Tem nariz, tem joelho, pode fazer maravilhas com leite em bolsa, gente. É muito pouco não é? carinho que a gente tem feito, não é verdade? É só o ato mesmo, claro, né? E é muito importante que eu digo sempre para elas, a sua sexualidade, você faz o que for melhor para você. Se você não quer mais, não pensa mais, não tem mais vontade, não tem problema. Você não tem que fazer sexo porque a mídia está falando, porque o sexo na terceira idade faz bem para a saúde. Se você não quer mais, isso é normal, isso é comum. Já a outra que quer e tem vontade e vai e busca um companheiro, também é normal. Tá difícil de achar um homem ou uma mulher, né? Vamos sempre falar nas questões de gênero. Quando eu falo aqui, uma mulher com a mulher, um homem com o homem, todas as formas de sexualidade, de se envolver afetivamente, não é? Então, muitas vezes a pessoa tem essa questão de oprimir a sua sexualidade. Agora, se ela está ali, como eu brinco muito com isso, você disse que não quer mais, mas só pensa naquilo o dia todo, não é? Fica nervosa quando vê uma cena na novela, um beijo, uma coisa, aquilo lhe excita, então vá lá buscar um psicólogo, vá fazer o alto prazer, não é? Então, a masturbação não faz mal para a saúde, não faz nada, mas, porém muitas pessoas ela ainda tem não consegue, não é? Então, vai buscando, vai se achando, vai se libertando e encontra o seu caminho da sexualidade. E puxando o gancho aí, eu até pulei aqui, porque as coisas vão acontecendo e a gente vai, né? Ficar esse tempo sem fazer sexo, ele é prejudicial? Porque você acaba de dizer, se você não quer fazer sexo, você não tem mais vontade de fazer sexo, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Mas não fazer sexo numa questão de saúde, isso traria algum problema? Então, você entendeu a pergunta? Entendi Ficar perfeitamente. muito tempo sem fazer sexo é prejudicial? Então, o que nós podemos dizer, assim, você pode pensar que há penetração, não é? Porém, por exemplo, quando você pensa em sexo, quando você faz o alto prazer, quando você se masturba, você já está fazendo sexo, eu posso dizer, não é? Então, o seu corpo está trabalhando. Então, se for um homem, está ali produzindo testosterona, quando ele pensa em sexo, ele pensa em testosterona se eleva e ele começa a ter as reações, não é? Da ereção, do toque dele mesmo, daí isso já está fazendo bem para ele. Se tem uma mulher, por exemplo, quando ela pensa em sexo, que ela se masturba, então a sua vagina, a sua vulva se engurgita, se enche de sangue, ela tem lubrificação, então é como se você não perdesse essas coisas, não é? Porém, aí existem artigos e profissionais que eles dizem que a musculatura íntima pode atrofiar, não é? Que já pode atrofiar por falta de sexo, e também porque o orgasmo é uma descarga. Então, quem não sabe que o ser humano fica nervoso, agitado, e depois que namora é uma alegria de viver, não é, gente? Agora, pode ser por esses aspectos, entendeu? Sim. Mas se você se masturba, não tem nada, porque tem uma reação. Tem os exercícios íntimos que se pode fazer, não é? Você faz a fisioterapia pélvica, vem justamente para ensinar os exercícios íntimos, para prevenir. Você está falando da prática da higiene íntima? Não, exercício mesmo. Coisa. A gente pode dizer que, como o povo chama de pompoarismo, na fisioterapia a gente vai dizer ginástica íntima, não é? Então você aprende a fazer a ginástica íntima, e como é isso? Você pode aprender só, mas se você puder ir num profissional de fisioterapia pélvica para fazer uma avaliação pélvica, para ver se você sabe contrair mesmo a vulva, contrair ânus, contrair vagina, aprende a contrair, não é? Tem uns exercícios, as formas certas de contrair, as maneiras certas, como
você deve fazer, ele vai te orientar direitinho, é melhor do que você tentar só. Mas se você não quer, morre de vergonha, não tem dinheiro, qualquer coisa, faça você sozinho. Inclusive, esses exercícios íntimos trabalham com a questão da ginástica mesmo íntima, fortalecimento, né, dos músculos, e isso, pelo que eu tenho visto, ajuda muito em questões fisiológicas, como a incontinência urinária, né, a flacidez. Esse exercício traz esses benefícios também para a sua. Para uma pessoa que tem uma flacidez muscular, né, a questão da incontinência. Esses exercícios ajudam a minimizar esse problema? Olha, a aula que a gente colocou, eu só começando assim, sexualidade e saúde íntima, o assunto sexualidade e saúde íntima, mas é muito mais saúde íntima do que sexualidade em si, porque se você não tem uma saúde íntima preservada, se você tem uma incontinência urinária, se você tem um útero baixo, uma bexiga baixa, se você tem problemas musculares, de dificuldade de orgasmo, de lubrificação, dificilmente sua sexualidade será boa, né? Será bom para você, isso com alguma coisa, com medo de na hora lá perder urina, não é? De soltar gases, de não sei o que, todas essas coisas. Então, a fisioterapia tem justamente essa proposta da promoção da saúde íntima do ser humano. Não infelizmente as pessoas procuram quando elas já estão com incontinência urinária. Incontinência urinária era a perda de urina sem a vontade da pessoa. Ou seja, quando ela ri, quando ela tosse, quando ela espirra, ou então incontinência urinária de urgência, que é aquela que a pessoa tem que ir correndo para o banheiro, porque se não for, perde no meio do caminho. Então, antes de abrir o vaso para sentar, já perdeu. Isso cria outras situações, inclusive sociais, né? Porque a pessoa se isola, deixa de participar de eventos, porque vai num restaurante, se não estiver perto do banheiro, pergunta. Não vai. Como eu trabalho, eu vou fazer até uma pergunta aqui, porque até então eu não tive ainda a ação, né, de tentar ajudar essa pessoa. Por exemplo, assim, eu percebi em uma de minhas clientes que ela parece que tem incontinência urinária. E como eu sou agente de viagem, sou amigo e tenho outros grupos também sociais voltados para o idoso, eu me sinto na obrigação de alertar. Só que eu, na posição de homem, para falar isso para uma idosa, por mais que eu tenha essa intimidade, eu não saberia como dizer. Então, assim, numa situação dessa que você percebe, porque às vezes nem a família percebe, ou até mesmo ela não percebe, ela pode até se sentir que está um pouco mais molhada e tal, mas não percebeu que já começou a manchar o sofá, que já manchou a cadeira. Então, como é que eu daria essa notícia para ela? Como é que eu falaria de uma forma bem tranquila? Olha, as questões íntimas é uma coisa muito difícil de ser falada. E aí eu sempre digo, o remédio para tudo é usar a amorosidade, não é? Vai com amorosidade. Exatamente. Mas eu confesso para você que é um pouco difícil você, pelo fato de ser homem, não é, de estar ali, mas alguém tem que falar, né? Talvez você falar para um familiar fosse melhor. Eu acho que porque você falar diretamente, ela pode se envergonhar muito. E de fato... Dá um constrangimento. Que é um constrangimento. E de fato, ela não sente não, sabia? Às vezes perde um pouquinho ali, ela não tem mais a sensibilidade de saber se perdeu ou não, a região não sente que saiu. Isso. E minha atitude foi essa, foi procurar coordenador. Procure um familiar, outra colega. Me diga uma coisa, a mulher depois da relação sexual, né? Quais são os cuidados que ela deve ter, né? E quais são os produtos que ela pode usar para ter uma higiene saudável? Olha, depois da relação sexual, a única coisa que você tem que fazer é você lavar a região. Vai lá, dá uma lavadinha, o homem também, lava um pouquinho ali. Não precisa se preocupar com nada, porque não vai, pelo amor de Deus, botar um negócio lá dentro, enfiar o dedo para lavar por dentro, não é? Então não vai colocar nenhum produto dentro gente, a parte de fora, que tem os pelos e tudo mais, que todo mundo vê na revista, ali se chama a vulva, viu? Vulva, vamos aprender. Então, o que todo mundo chama de buceta, perereca, vagina, se chama vulva, não é? E o que está lá dentro é a parte interna, o canal, onde entra o pênis, onde sai o bebê. Por onde sai o bebê, ali é a vagina, tá?
quando eu falar agora. Cuidado para você não ir lavar a vagina por dentro. Não se preocupe, o corpo humano é perfeito. Ele mesmo vai expulsando os restos de sêmen que tiver. Ele mesmo trabalha só. E é uma coisa neutra, um sabonete neutro, algo neutro. Não é para ficar lavando várias vezes por dia. Se tomar banho, 10 banhos, você está ali lavando, porque você vai tirar a umidade natural. A vagina, a vulva, ela tem a sua proteção natural. Aquele líquido que sai dela ali é justamente para proteger. Então você vai tirar a proteção natural dela. Você falou da mulher, mas o homem também teria esse cuidado. O mesmo cuidado, vai lá, lava também, porque você entrou em contato com a secreção dela. Isso a gente está falando para quem não usa preservativo, sim, não é? Com certeza. Então, para lá os casais que não usam preservativo, mas o certo, quando você não tem, é usar sempre preservativo. Tem preservativo para a mulher também. Eu queria tocar num ponto muito importante aqui, viu? Falando em preservativo. Olha como foi muito lindo vocês tratarem sobre isso, levar até a Faculdade Livre da Maturidade esse assunto, justamente porque todo mundo pensa que o idoso não pensa mais em sexo, que é assexuado, que aí, por conta disso, não se fez campanha sobre preservativos, sobre HIV/AIDS, sobre as ISTs, não é? Sim. Que não é mais DST, só para lembrar. Doenças sexualmente transmissíveis, não se fala mais DST. Se fala infecções sexualmente transmissíveis, tá? DSTs não fala mais. Então, ninguém pensou no idoso. Depois foi um boom, não é? O aumento de HIV/AIDS nos idosos subiu muito, cresceu muito no ano passado, saiu reportagem no jornal e tudo mais. E muito em função também do aparecimento daquelas pílulas chamadas azulzinhas, que fez com que os homens idosos voltassem a ter a ereção e praticar mais o sexo mesmo. E como culturalmente não tem o uso, a campanha da camisinha que você falou muito bem, terminam estando sujeitos a até esse porque tipo. Alguns livros falam, né, que hoje as mulheres, depois dos 50 anos, ela não, isso é uma pesquisa que foi realizada no livro, que elas dizem que não tem mais interesse de ter uma companhia mais masculina. Eu achei interessante isso, foi feita uma pesquisa, né, e que dizia exatamente isso. A melhor companhia para ela era as mulheres, não mais os homens. E hoje, se a gente fizer uma enquete, a maioria dos meus clientes, quase nenhum, 99% não querem saber de uma companhia masculina. Então, assim, o que é que as mulheres não querem saber? As mulheres. Então, assim, o que é que a gente pode fazer já com essa longevidade, com essa vida que prolonga e que o amor, a companhia, o sexo faz muito bem? Eu acho que também isso é alguma coisa conservadora, é um tabu que a gente precisa rever. O que é que você me diz disso? Bom, isso talvez você esteja vendo isso, porque esses são os idosos de décadas passadas. Exatamente. Porém, nós, quando chegarmos lá, certamente não vamos pensar assim, não é? Então, nós vamos querer estar com homens, com mulheres, seja lá qual é a sua escolha, não é? Então, eu acho que isso é mais uma questão cultural mesmo, das mulheres não quererem estar, porque tá difícil de encontrar um companheiro. O companheiro só quer mulher mais nova, ele não quer muitas vezes de 70, não quer uma de 70. Até um mecanismo de defesa, né, Ana? É. Como eu não encontro, não tenho, eu prefiro dizer que eu não quero. Que mas não de repente quer. se surge a possibilidade. Pode ser. Né? E eu queria chamar, que nós estamos aqui no Face, tem questões, eu queria registrar aqui Ivanilde, inclusive sou aluna lá na faculdade, diz: amo as aulas da professora Ana, me dá conhecimento e sabedoria, gratidão. Gratidão, eu que agradeço. A Clécia também diz: bom dia. E por que temos incontinência urinária? Uma pergunta da Clécia. Eu vou ler a outra, depois você comenta. Tá. E Semiramis também está dizendo: conhecendo agora, muito boa. Não conhecia um abraço para a Semira, né, do Grupo da Alegria. Um abraço a todos. Né? A gente falou um pouquinho da incontinência, mas você podia reforçar um pouquinho a pergunta da Clécia: por que a gente tem a incontinência urinária? Então, a incontinência urinária, na maioria das vezes, acontece porque os nossos músculos íntimos, não é? Vai depender do tipo de incontinência, que depois eu vou falar aqui. Os nossos músculos vão se enfraquecendo. Olhe para os músculos seus, se você tem 70 anos, 80 anos, do braço, do corpo. A
a mesma coisa de quando você tinha 30 anos, 20 anos. Então, para dizer que a musculatura ela vai envelhecendo, então a musculatura íntima da gente também vai envelhecendo. Então, essa musculatura íntima da gente que mantém, mantém o ânus fechado, mantém o orifício vaginal fechado, mantém a uretra fechadinha ali, bem apertadinha. Com o tempo ela vai ficando fraca, ela vai ficando um pouquinho mais aberta, devido a tantas outras coisas. Pode ser por questões ambientais, às vezes você é aquela pessoa que trabalhou pegando peso a vida inteira. Pode ser muitas gestações, muitos partos? Muitos partos, né? Mas agora vamos tomar cuidado para a gente não achar que o parto bom é o parto cesáreo, que não é, entendeu? Nunca foi, né? Nunca foi, então a gente sabe disso. Mais uma questão, por exemplo, mulheres multíparas que se diz, que tem muitos filhos, que tiveram muitos filhos, aquela barriga pesada, aquela gestante com filho, com a gravidez com muito gorda, o filho também com uma alimentação inadequada, ela pode sobrecarregar um parto muito difícil. Constipação é a campeã, viu? Então eu costumo dizer, cuide da sua alimentação, porque você todo dia da sua vida botando força para poder conseguir evacuar, você vai prejudicar imensamente os orifíciozinhos, que é tudo ali pertinho, ó, gente. 3 orifícios, vamos falar na linguagem popular, 3 buracos mesmo, os 3 buraquinhos, né? O buraquinho da uretra, tô falando da mulher, o buraquinho da vagina e do ânus. Então, se você põe aquela força todos os dias, você está empurrando eles para frente. Se você tem um negocinho fechadinho que você empurra para frente, ele se abre. Então, tomar cuidado com isso. E algumas outras questões, por exemplo, tem as bexigas neurogênicas, isso é uma questão neurológica que pode ser causada por outros fatores, não é? A incontinência urinária de urgência, que é aquela que você tem que correr para ir, se você não for logo, você pode perder urina. Vai dos seus hábitos também de saúde, você é aquela pessoa que trabalha, não respeita o seu corpo. Deu a vontade de fazer xixi, você não vai. Daqui a pouco eu vou. Não, deixa eu terminar essa novela. Peraí, deixa eu só responder esse zap aqui. Vai ser rapidinho e fica com esse hábito. Deu a vontade, seja lá o que for, evacuar, urinar, vá. A questão da água, nossa, essa é demais, não é? Tem que beber e não bebe, né? Muita água para poder beber. Eu percebo muitas idosas, é um assunto também interessante. Isso aqui eu já venho percebendo há muito tempo. Os lenços umedecidos, eles são adequados para a saúde íntima da mulher? Não são, viu? Não são adequados, não. O que é adequado para a saúde da mulher é água, sabão neutro. Um sabãozinho neutro ali, que você vai... Agora, a gente sabe que muitas vezes as idosas usam porque perde um pouco de fezes, porque ele tá lá, só suja a calcinha um pouquinho, aí vai e coloca, perde um pouquinho de urina. Isso não deve ser usado. Só concluindo por que causa incontinência urinária. Porque a gente precisa dizer também tabagismo, não é? As pessoas que fumam, não é? Então, as questões... alguns medicamentos, tomar cuidado, porque idosos tomam muitos medicamentos também, podem provocar essa questão. O diabetes é uma coisa, o açúcar precisa ser controlado, porque o excesso de açúcar no sangue vai fazer com que a condução nervosa não chegue até aqueles músculos íntimos da pessoa, vai lesar as artériazinhas, que é por onde chega sangue e oxigênio para essa região. Por enquanto é só. Agora eu queria voltar uma Gal, questão. Eu vou te pedir um minutinho, tem um áudio aqui. Então vamos lá. Vai. Depois você refaz sua pergunta, que eu acabei... A dos lenços umedecidos já te respondi. Porque isso é importante, eu vejo. Quando tiver ok, você fala, diretor. Pronto, porque eu vejo muitas usarem isso. Eu vejo porque assim, pego um pacotinho, vou no banheiro. Como eu viajo com elas, e eu acho aquilo muito estranho, porque eu acho também que deve ser lavado com água e sabão neutro. Né? Então é um alerta, até para não causar infecção. E aí também que tá pronto, okay? Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos. Bom dia, gente. Eu gostaria de parabenizar novamente a equipe do programa Maturidade no Ar. E, mais uma vez, é uma temática muito importante que está sendo abordada, né? Uma forma da gente realmente quebrar esse tabu que existe entre a população idosa, em que não se fala de sexo, não se fala na sexualidade. É muito bom lembrar para eles que o sexo ele não está ligado diretamente ao ato sexual, mas sim ao toque, ao carinho, uma companhia, e que, independente de qualquer coisa, eles são humanos e precisam de carinho.
Ok. Oh, muito obrigado, bem, que lindo. Flávia. Da Flávia aí. Flávia também está E tá participando. dizendo que tá concorrendo a camisa, né? Flávia, você vai adorar, viu? Agora, eu queria voltar até uma questão que eu acho que é muito tabu, a questão da masturbação. Sim. Né? E a gente, através da masturbação, que a gente muitas vezes presencia, eu queria até trazer um alerta, e você, enquanto profissional específica da área, pudesse comentar, porque as pessoas acham que o idoso não tem mais libido, não sente mais prazer, a questão do toque. E eu estou trazendo isso porque eu trabalho também em instituições de longa permanência, e a gente vê idosos, inclusive idosos acamados, e de repente a gente adentra no seu ambiente, no seu leito, e percebe o idoso praticando a masturbação. Sim. Né? E queria que desse um alerta, Ana, a esses profissionais, os cuidadores, os profissionais, às vezes, que não entendem esse processo como normal, às vezes cria uma censura, traz isso como uma coisa, como se fosse um escândalo dentro do ambiente. Na verdade, é o momento daquele idoso, porque ele está sentindo o prazer na forma do toque. Então, eu queria, a primeira coisa, que você abordasse um pouco sobre isso, porque o que a gente percebe, mesmo idoso, ele tem esse prazer e ele, com seu toque, ele sente isso. E outra coisa é a utilização de muitas mulheres, hoje realmente sem parceiros, né? E que utiliza de artifícios como adquirindo em sex shoppings, vibradores, né? Aparelhos que ajudam a ter o prazer. Isso tá certo, tá errado? Fale para esse público assim. E isso é bom, isso prejudica, e isso ajuda essa pessoa a ter prazer, porque a gente sabe que isso, eu estou trazendo para todos os ouvintes, porque isso é uma realidade, é muito mais comum do que a gente pensa, mas as pessoas têm receio e preconceito de tocar nesse assunto, às vezes quem tem está ali escondidinho, né? Então fale um pouco dessa coisa, da masturbação dessas pessoas idosas, do prazer, e da utilização desses artifícios para se dar o prazer. Claro. Então, sobre a questão dos idosos em longa permanência, não é? Os funcionários deveriam ter uma orientação, fazer uma palestra. Me convide para ir lá fazer uma palestra para eles. Já está convidado, já vamos providenciar. Os profissionais, né? Para aprender a respeitar isso. Alguém tem que dizer para eles que isso é uma coisa normal, é uma coisa comum. E você deve até sair, né? Deixar, você entrou, viu que ele está lá se masturbando, saia um pouquinho, volte, não precisa ficar contando para todo mundo. Falando, inibindo a pessoa, envergonhando a pessoa. Isso, você vai chegar lá, viu? Constrangedor. Você vai chegar lá, viu, criatura? Tá certo? Deixa eu perguntar. Em relação à utilização dos equipamentos para meu Deus do céu. Vamos ser mais popular, né? Os brinquedinhos, né? Brinquedinhos, né? Os brinquedinhos maravilhosos, que não é só idoso que tem, mas esses devem ter sim. Sexualidade é vida, é você mostrar sua vida, sua energia, sua feminilidade, né? Que eu estou viva. Oh, coisa boa, é um orgasmo. Diga aí se não é, gente. Fale pra mim. Todo mundo acha que é bom. Por que vai ser diferente para eles, para sua avó, para sua bisavó? Não pode mais? Tudo pode preconceito. Sim. Sem preconceito usar. Agora, cuidado, tem que lavar direitinho, viu? E compre seus negócios, esconda debaixo de 7 chaves para ninguém achar, para você não ficar com medo. Ai, vai descobrir. O povo saiu, ó, tranca a porta, não é? E fica ali. Joga duro. Jogue duro mesmo, porque é uma descarga elétrica maravilhosa. Opa, que é você com você mesmo. É ótimo para a sua região perineal. Naquele momento, olha que coisa linda é o corpo humano. Quando você pensa em sexo, eu vou dar um exemplo. Uma mulher, vamos falar de uma mulher. Quando ela se excita, alguma coisa, vai assim, ó, o cérebro imediatamente manda uma enxurrada de sangue para a região. E por aí a vagina, a vulva incha, não é? Fica inchadinha. E ali chegou sangue, alimentou oxigênio. Por conta desse engurgitamento, desse enchimento da vagina de sangue, vai fazer com que as glândulas da lubrificação funcionem, que tem 1000 anos que não funciona mais, só vai funcionar assim. Então vai fazer com que ela funcione, que fique lubrificada a região, não é? E você vai lá usar o que você quiser. Bote camisinha lá no vibrador também, não tem nada, compra a camisinha, eu sei que ela é só seu, que não tem outra, com mas certeza. Se você não lavou direitinho, é sempre melhor colocar, né? Use um lubrificante, não perca seu prazer, não perca não, porque isso é sua vida, isso é mostrar que você está viva, esqueça os outros, não tem né? idade. E vou dar um conselho último aqui para a mulherada, principalmente a pesquisa mostra,
muitas mulheres com problema de orgasmo, com problema de prazer, sabe por quê? Ficam preocupadas com o corpo, ainda mais a mulher que tá velha, fica preocupada se o peito tá caído, se a barriga tá grande. Minha filha, esqueça, se entregue. O criatura, tu tá pensando que ele não já viu você, não, assim, mesmo debaixo daquelas roupas tudo, ele sabe que tem as pelanquinhas, que o peito tá caído, se ele foi é porque ele quis. Então, ó, esqueça mesmo. Olha, você tá alimentando os idosos. Apague a luz. Eu já tô imaginando chegar hoje na faculdade. Apague a luz um pouquinho e se joga, esqueça negócio de corpo. Quando você se entrega total, o orgasmo vem. Se você tá pra lá e pra cá, não vem, não goza. Eu não consigo gozar. Não consegue gozar porque fica pensando no peito, na barriga, na perna. Tem que se entregar de corpo e alma. Se entregue, se joga, porque a vida é uma só. A depilação, ela é prejudicial. E também, se a questão também, uma coisa que eu já vejo isso desde menino, né? Menina, não fique com maiô molhado, com biquíni molhado. Isso também é prejudicial para a saúde íntima? Então, são duas perguntas. Duas perguntas. Então, respondendo a primeira. Que é a depilação. A depilação. Olha, agora está na moda essa questão da pessoa se depilar todinho. Eu, na minha opinião, e alguns autores, aí tem uns que concordam, outros não. Para mim, Deus botou ali no corpo, tem uma função. Aqueles pelos ali tem uma função. Claro. Então, há muito se sabe que, por exemplo, se você depila todo, você pode criar uma coceirinha, pode inflamar e você tá colocando ali. Ou então, a função dos pelos, gente, proteção. É proteção, né? É proteção do impacto, é a proteção de, por exemplo, se uma bactéria... Eu bem sei o que é isso. Não é? Nem sabe, não é? Se uma bactéria, ela está caminhando, vamos falar de uma forma lúdica, né? Se você pegou um bichinho, uma bactéria, daqui até chegar no orifício vaginal, que ela passa por aqueles pelos todos, é como se ela passasse por uma floresta, uma dificuldade, daqui que chega lá já morreu. Sim, claro. Então essa é a função, não é? Ela agora vai acostumar o povo que agora tudo tem que ser depilado, não é não. Dá uma cortadinha e diga, é assim mesmo, meu filho, é assim mesmo. E a questão do biquíni, do maiô molhado, é prejudicial? Também, porque vai ficar ali sempre úmido, coisa que bactéria adora, e fungo, é um lugarzinho úmidozinho e quentinho, não é? Porque se aquela região já é quentinha, não é? Então bota a aguinha quentinha, a bactéria gosta e fungo de lugar quentinho ali para ele se proliferar e dizer aqui que eu vou, não é? Fungos e bactérias. Então, a gente está trazendo esse tema, né, para o programa Maturidade no Ar, que é de suma importância. Alguns ouvintes podem estar do outro lado assim, ai meu Deus, né? Que absurdo, que palavras são essas, que assunto é esse, isso não me pertence mais. Então é bom a gente deixar claro também, como você no início já falou, que aqui a gente não está fazendo apologia de que todos têm que usar os brinquedinhos, todos têm que se masturbar, apenas está dizendo, né, Ana, queria que você reforçasse que isso não é pecado, que isso é possível, que isso é bom para aquelas pessoas que desejam, que querem, porque realmente tem pessoas que sublimam mesmo essa questão da sexualidade, Ana, e isso passa na sua vida sem maiores problemas? Existem aquelas que decidem não querer mais tanta gente, não é? Isso não é um problema, ela decide não querer mais, fiquei viúva, era o amor da minha vida, eu nem penso mais nisso, e de fato ela não pensa, e de fato não se excita. Pode ser que às vezes venha à vontade, ver alguma coisa, mas é como a pessoa comentou ali, não é? Isso, ela quando ela beija, quando ela abraça, quando ela tem o toque da família, não é importante, dos amigos, né? Então ela sente menos falta da sexualidade, que não é só a penetração, mas em si, não é? Do toque em si. Então, se ela é uma pessoa... Agora, é difícil assim, quando a pessoa nunca beija ninguém, nunca abraça ninguém, que é da cultura de antigamente, que a gente não era muito de tocar uns aos outros, né? Então, fica numa solidão de corpo terrível. E pensa que isso poderia ser suprido por um companheiro. E pensar que isso pode ajudar em muita coisa, né? Muita coisa que pode ocorrer na saúde. Né? O toque, a afetividade, eu acho, não sei se você concorda comigo, Graça e Ana aqui, Coscoba, nosso diretor, mas a gente está se abraçando menos, a gente está se beijando menos, a gente não diz mais eu te amo, né? A gente
está muito longe. Tá. Então, eu acho que isso também é um dos fatores que tem... Principalmente, imagine, desculpe eu te interromper. Não, fica à vontade. Principalmente os idosos, não é? Exatamente. Que poucas pessoas tocam e abraçam, porque infelizmente é um excluído, não é? Porque já está velho, porque já ninguém presta mais atenção, não é? Então essas pessoas precisam mesmo do toque, do abraço. Então, olha, do acolhimento, do amor. Tem mensagem aqui para você. De Zezé Pinheiro participando, gostando do programa. Clécia, grata pela informação. Existe exercício para evitar a incontinência? Eu acho que você já falou aqui, né? Mas eu gostaria depois Vamos de repetir então depois. A Semiramis disse: lencinho que usa para neném também é prejudicial? Eu acabei de fazer essa pergunta. Eu acho que é a mesma coisa. Você ficou até de complementar alguma coisa? E a própria Semiramis fala que a sexóloga ontem, Osanã Barreto, falou no grupo da Alegria sobre masturbação. Muitos itens importantes. Então, obrigado pela participação de todos aí. Sim. E eu queria também trazer, eu acho que você vai falar também a questão da incontinência, mas depois eu queria entrar por uma questão. A gente está, hoje é dia 1º de novembro, a gente vivenciou uma campanha, né? Tem aquele mês chamado Mês Rosa, que é de prevenção ao câncer de mama, que isso está ligado também com a nossa sexualidade, porque as mulheres que são vitimadas dessa doença, às vezes tem que fazer uma retirada do seio. Isso mexe, né, com o corpo e com a imagem da mulher. Então, esse mês fica dedicado à reflexão, mas é uma coisa constante, que tem que ser diária para se fazer. Então, eu queria que você abordasse, porque assim, da importância dessa prevenção, desse conhecer o corpo, como você fala, como é importante conhecer, o se tocar, porque através do toque a gente pode perceber alterações disso, né? Então a gente está finalizando, né? Finalizamos ontem o Mês Rosa, estamos iniciando outra campanha, que é o Novembro Azul, que é importantíssimo também, a questão do homem. Inclusive, nos próximos programas a gente vai ter aqui um profissional, um urologista, falando desse tema que é muito importante. Então eu queria que você abordasse essa coisa da prevenção do câncer de mama e a importância do conhecimento do corpo em função disso. Sim. Agora eu vou tocar num assunto bem interessante, pegando aí bem o que você está falando, a saúde do homem, a saúde da mulher. E eu gostaria de apresentar para vocês a fisioterapia pélvica, que é uma coisa linda, que tem aí pouco conhecida, porque tudo que se fala da intimidade, da sexualidade é tabu, como se viu, é difícil de ser divulgado. Então, quando a gente vem agora o novembro, não é? É Novembro Azul, para falar de saúde do homem. A fisioterapia pélvica, ela trata das questões íntimas de homens, mulheres e crianças. Então, vamos assim, um homem, vai tratar o homem como? Por exemplo, quando o homem faz uma cirurgia de próstata, não é? A maioria ele cursa, depois da cirurgia, ele vem com a perda de urina, aí a fisioterapia pélvica vai trabalhar com esse homem para readquirir o controle da urina dele. É possível? É possível. Então, claro, tem grande sucesso a fisioterapia pélvica, vai trabalhar com esse homem, através da reeducação urogenital, dos exercícios íntimos. O homem também faz exercício íntimo para poder potencializar a sua musculatura íntima, não é? Falando de mulheres e homens também tem. Homem também tem incontinência urinária de urgência. Homem também tem que sair correndo para o banheiro, porque se ele às vezes não consegue e aí perde urina no meio. E a mulher também tem essa mesma questão. A fisioterapia pélvica trabalha. A mulherada, a gente trabalha com útero baixo, bexiga baixa, que chama prolapso, né? Estão falando na linguagem popular. Então, a fisioterapia também, através das suas técnicas, vai melhorar essa questão muscular, a incontinência urinária de esforço. É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que primeiro você tem que ir fazer os exercícios, trabalhar com a fisioterapia pélvica. Se ela não resolver, aí você vai para cirurgia, para alguma coisa assim, tá? E com as crianças, criança vai fazer o que lá? Criança que perde urina com 7 anos, 5 anos de idade, que faz xixi na cama à noite, não é normal, isso é muito constrangedor para essa criança. Ela não dorme na casa de ninguém, ela fica com medo, ela acha que ela está com odor de urina. Então a fisioterapia também vai ensinar essa criança a controlar essa urina também através de exercícios, não é? E agora, falando do corpo, a fisioterapia pélvica trata do corpo masculino e feminino íntimo, não é? Assim, incontinência fecal ou anal, então perda de gases, de fezes sem a sua vontade, muitos gases
casos, a fisioterapia vai trabalhar a constipação, vai trabalhar também essas questões íntimas. E eu sempre digo para os meus pacientes e falo sempre na aula, conheça o seu corpo, olhe o seu corpo, homem como mulher. Então, a mulherada, você tem que olhar, eu brinco danado, tem vergonha? Pega a porta, fecha a porta do quarto, guarda a chave lá debaixo, pega lá o espelhinho, abre as pernas e olhe a sua parte. Coloca um espelhinho, não é? Daquele para olhar, para ver se não tem uma verruguinha, se não tem uma feridinha, para ver como é que tá. Tem que olhar a sua parte. O homem também. Olhar, virar para o lado, ver se não tem alguma coisa. Todo mundo tem que olhar seu próprio corpo. Conhecer na questão das mulheres com câncer de mama, não é? Vocês veem todo dia na televisão mostrando como você deve fazer, tocar seu corpo. Veja lá, se você botar na internet, em qualquer lugar, vai estar lá os desenhos mostrando como você avaliar suas mamas, tudo certinho. Faça isso constantemente na sua vida. Tenha isso como um hábito, não é? Mas os homens são muito mais preconceituosos do que as mulheres, não é? Em relação a se cuidar, buscar ajuda, eu vou saúde. Eu vou interromper porque tem um ouvinte e é muito importante aí. Vai. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, Rádio Joia. Aqui quem está falando é Maria Emília Rodrigues. Eu sou da ANG Brasil. E gostaria que essa mensagem fosse para o programa Maturidade no Ar. Primeiro, parabenizar Graça, Gal, Sena e Wagner pelo programa. Esse tema é um tema muito instigante, que leva a muitas reflexões e muitas discussões. E sexualidade e saúde de pessoas idosas só faz a gente cada vez mais se conhecer e conhecer as nossas possibilidades enquanto seres. Então, gostaria de parabenizar e pedir à entrevistada que fale um pouquinho também sobre essa questão desse mito, não é? Que a gente nunca, normalmente as pessoas não gostam de usar, que é velhice e velho. Muito obrigada. Obrigado também. Bom dia. Obrigada, Emília, pela sua participação. Voltando, eu faço parte também da ANG Brasil, mas eu sou da ANG Bahia. Muito obrigada. Então, tá bom. Maria Emília é da área da gerontologia, grande estudiosa, é presidente da ANG o qual Bahia. A gente faz parte, né, ela tem a honra de participar também. Obrigada pela participação. Olha, então, esse termo que a Maria Emília colocou, se fizesse um comentário um pouquinho sobre esse termo velho, velhice. Aí eu falo um pouco, você também, Sim. porque você tem gerontologia é outra coisa, a sexualidade e saúde íntima é outra coisa, mas está tudo interligado, né? Porque a gente trabalha de forma multidisciplinar. Então, olha, eu lembro quando eu estudava na faculdade, tinha um livro, justamente quando eu peguei a disciplina de fisioterapia geriátrica, e tinha lá esse livro falando de velho, do que é ser velho. Meu Deus, era uma poesia, era uma coisa linda. A partir de ali, eu também era ignorante nesse aspecto. Então, hoje, eu sempre falo, você tem que dizer que é velha mesmo, não é feio ser velho, não é errado, Ficou é sabedoria, essa palavra, é experiência, não é? Então, assim, se orgulhe de ser velho, né? O que é velho não é feio, não é? Então, a gente vê a nossa história é velha, a história do mundo é velho. E eu costumo dizer, você não quer ficar velho, não? Morra, não é? Não vai ter esse prazer. Não vai ter esse prazer de ficar velho. Olhe pra gente agora, você que é velho, olhe pra você agora e você quando era, o pensamento é outro, não é? A sabedoria é outra, é outra coisa, isso faz parte da vida. Então, tudo, o velho é lindo também. A gente vê aí o velho na história, na paleontologia. A gente vê que o mundo tem uma história que a gente vê nos velho, no que foi velho. E o que é novo hoje vai ser velho amanhã. Mas ainda existe essa discussão, claro que existe. A gente traz sempre dentro da gerontologia. Aquele caso ali do estacionamento. Olha, a semana passada o estacionamento. Gente, escutem direitinho esse depoimento do Wagner. Eu já estou sofrendo, viu, gente? Trabalho com maturidade, mas já estou sofrendo no processo de envelhecimento. Fui estacionar o carro próximo à rádio e aí veio a menina da Zona Azul e me perguntou quantas horas. Eu digo 2. Aí ela fez assim, mas o senhor não tem a carteira de idoso? O senhor pode botar ali.
Aí eu fiz assim, você acha que eu tenho cara de idoso? É porque eu tava com a barba totalmente branca. Aí foi o que ele fez? Naquele mesmo dia, eu entrei na barbearia e pintei a minha Oh, que horror. Olha só, né? Mas isso é um processo de vaidade Ele tá trabalhando, que tem que acabar. trabalhando eu tô isso. no processo de aprendizagem, mas foi muito engraçado. E nós da área da... Vai trazer relato, mas relato da maioria das pessoas. É verdade. Né? verdade. E nós trazemos, e a Emília pontuou isso, que nós da área da gerontologia, a gente fala muito claramente a questão da velhice, porque a velhice é o termo mais correto de falar, porque é a fase da vida, a infância, a juventude, a fase adulta e a velhice. Só que culturalmente a gente vê a velhice carregada de estereótipos negativos. Então a velhice é aquela coisa que já não presta mais, é o que você descarta. Então as pessoas começaram a usar outros termos, como aí veio idoso, terceira idade, melhor idade, maturidade, felicidade, mas nada mais, nada menos do que a velhice. Então, nós da gerontologia nos sentimos muita vontade de falar desse termo velhice como uma coisa natural, sempre a gente faz essa referência, né? Mas a gente sabe que muitas vezes incomoda. Então, em respeito, às vezes, até o público que a gente está falando, a gente usa o termo outros, né? Mas a velhice realmente é o termo mais correto de se falar. O que a gente precisa fazer é ter uma nova leitura do que seria essa velhice e que seria uma fase de privilégio mesmo, porque a gente estaria conseguindo cumprir todo um ciclo vital, né, que termina na velhice. E hoje a velhice está cada vez mais prolongada. Tem os velhos, né? E o que a gente precisa é isso. Mas precisa ser prolongada. Ana, sabe o que está acontecendo? Nós acabando. Já estamos extrapolando e a gente tem tanta questão aqui para falar sobre esse tema. Vamos deixar aqui o convite para ela retornar para falar de outros temas bastante importantes. É porque é algo gigante, algo que tem que ser falado de forma clara e eu quero lhe parabenizar realmente assim, pela profissional que você é, que fala de forma clara, objetiva, simples, porém com conhecimento científico. É isso que a gente precisa. A gente não está aqui trazendo assuntos, a Ana não está aqui trazendo achismos, mas está trazendo uma qualificação que ela tem, e por isso eu queria que você, me desperta, a gente tem interesse de divulgar e orientar as pessoas, que é novidade para muitos, a questão da fisioterapia pélvica mesmo, que é desconhecida. Você vai a um ginecologista, você vai aos profissionais, mas a fisioterapia é algo extremamente necessário quando a gente fala da saúde como um todo da pessoa. E se a gente quiser fazer essa fisioterapia, como é? É em consultório, você atende, o atendimento é em grupo, é individual, o plano cobre, é uma coisa ainda nova que é particular. Fale um pouquinho para essas pessoas que estão aí do outro lado, aqui nos ouvindo, como a gente poderia procurar e exercitar, fazer uma anamnese para ver dentro das nossas necessidades. Então, a fisioterapia pélvica, eu costumo dizer assim: você não vai ao dentista uma vez no ano, você não vai uma vez ao ano ao médico, por que não vai também agora? Que agora você está conhecendo, porque antes você não conhecia. Uma vez ao ano você vai também no fisioterapeuta pélvico, na pessoa que trabalha com fisioterapia pélvica, ver como é que está a sua contração muscular, ver se o útero está baixo, como é que estão essas questões, aprender a ver se a força muscular está perfeita, para que você tenha saúde, para que não venha, é você ir antes das incontinência, da perda de urina, aparecer, que é a coisa mais comum, mas podem aparecer outras coisas também. O atendimento é individual, não é? A gente vai lá, faz uma entrevista, quero saber sua vida inteira, todos os medicamentos que você está tomando, porque isso pode interferir na sua saúde íntima. Depois a gente faz uma avaliação física bidigital, é como a ginecologista faz, a gente faz também. A diferença é que a gente está ali para ver a força muscular. Depois, se pode trabalhar em grupo, pode, mas você pode fazer grupos, se faz grupos de ginástica íntima, onde você vai aprender exercícios, que você vai trabalhar sua musculatura íntima e fortalecer e prevenir a incontinência urinária, não é? Poucos planos de saúde, agora mais, viu? Alguns planos de saúde estão aceitando, mas são muito poucos. Então, eu atendo aqui nos Barris, bem pertinho, ali no Atma, nos Barris, que é um centro de psicologia e yoga, que outros profissionais atendem também. Qual o telefone? E o telefone vocês podem ligar para mim, é 99307-9908. Então, vamos repetir? 99307-9908. Exatamente. Esse fala diretamente com você. Fala diretamente comigo, é o WhatsApp também, você pergunta. Se alguém depois quiser mandar um zap aí para tirar uma dúvida que não quis perguntar aqui, por alguma forma, pode mandar, eu vou estar sempre ali à disposição.
Gostaria de dizer que a fisioterapia pélvica atende aos homens também. Então, se você está pensando em fazer... dos homens para fazer isso? Só vai quando, infelizmente ainda, quando está com a questão de próstata, não é? Tá. Mas a gente diz assim, vá antes de fazer a cirurgia, não é? Porque você já vai aprender, quando você fizer a cirurgia, você vai ter menos possibilidade de ter perda de urina, do teu descontrole da urina. Mas também alguns vão pela questão sexual também. Sim, então, claro. às vezes, a ereção já não é mais como ele desejava, então a gente vai orientar, porque é, acima de tudo, orientação, promoção da saúde sexual e prevenção, e vai aprender também os exercícios. Os serviços públicos, você conhece algum que tem? Claro, já tem? Com certeza eu ia falar sobre isso, né? Então, no Hospital das Clínicas tem, não é, que foi lá que eu fiz curso, que eu aprendi lá, no Hospital das Clínicas tem ali no Magalhães Neto, mas se você chegar na reitoria, ali na recepção, e perguntar a fisioterapia pélvica, a fisioterapia uroginecológica, eles vão te indicar e dizer para onde você ir. Algumas faculdades também têm clínica, escolas, faculdades católicas deve ter, a Unijorge deve ter, essas universidades aí quase todas têm uma clínica de, não sei se tem mais, aí você procura para ver se tem. Agora você falando de universidade, qual a formação? A formação base é fisioterapia e depois é uma especialização, fisioterapia pélvica. Como é que se dá a formação do fisioterapeuta pélvico? Então, a gente estuda, porque qualquer área de saúde, você estuda o ser humano como um todo, não é verdade? Então, lá a gente estuda a fisioterapia, que estuda tudo, e depois você tem uma disciplina de fisioterapia uroginecológica, e dentro disso tem um estágio, que lá, quando eu estudei, tem a clínica escola, onde a gente atendia as pessoas, e depois aqui em Salvador tem as especializações que se pode fazer, não é? Mas geralmente especialização é aquela aula uma vez no mês. É interessante para algumas pessoas, mas eu prefiro um curso prático. Então, na época, eu fiz o curso da UFBA, que tem um curso de extensão em fisioterapia pélvica, que são 400 horas e 90% das horas práticas, onde a gente todo dia está atendendo e tem aula. Então, é assim, você tem que depois fazer, se você quiser, porque na faculdade a gente aprende tudo, não é? Então, eu já saio dali pronta para trabalhar. Agora, claro, se você quiser ter um título ou se especializar melhor, você pode fazer uma especialização parabéns, em fisioterapia parabéns pelo excelente trabalho. Você chegando no finalzinho. Já está falando. O diretor já vai olhar com a gente assim, olhando torto. Com cara de feio, mas ele já é. Olha só, brincadeira. Ele é o gordinho mais simpático da Bahia. Olha, gente, como sempre, a gente tem a nossa agenda cultural, que ela é toda voltada para a pessoa idosa, e a gente sempre está aqui divulgando vários trabalhos, vários projetos que vem acrescentar, somar para a pessoa idosa. A gente está com o espaço psicoterapeuta Ângela Loan, né, que também tem feito um trabalho bacana sobre as atividades ligadas ao indivíduo, da dignidade humana. Tá? Eu vou dar no finalzinho o telefone para vocês. Eu queria também agradecer, né, Gal, ao Hotel Coco Beach, que é um dos nossos patrocinadores, que fica em Sítio do Conde. Olha, gente, essa é a melhor época para visitar Sítio do Conde e desfrutar da excelência do atendimento. Inclusive, é que atende um dos locais que nós nos dirigimos sempre, que melhor atende o público da maturidade, com acolhimento. Exatamente, fantástico. Um abraço forte. Grandes parceiros. Eu não digo nem para os donos, que são meus amigos, mas para os meninos toda que a equipe atendem de a funcionários. Gente, que são assim, ó, maravilhosos. Um beijo para vocês. Quero, mais uma vez, registrar aqui um projeto que é o primeiro piquenique cultural do ciclo de palestras lúdicas do professor Kleber. Sucesso, porque hoje divulgar a cultura é difícil, né? No mundo da modernidade, estamos perdendo a identidade. Então, fez 1 ano recentemente, a gente vai fazer um piquenique muito bonito em Piatã. Estaremos juntos lá. Essa camisa linda vai estar com todos lá. Então, parabéns à equipe do ciclo de palestra mais uma vez. Lembrando que nós vamos ter também viagem para o Vale do Jequiriçá, também um lugar paradisíaco, com muita cachoeira, com muito verde, uma comida deliciosa. A partir do dia 30 de novembro a 2 de dezembro. Se vocês quiserem, podem procurar Tabaco Turismo, vou dar dando um telefone no final. Nós estamos também com um evento intercâmbio cultural na Ilha de Malta, voltado exclusivamente para a pessoa idosa. É uma experiência também nova, é um projeto piloto da Tabaco Turismo. O nosso próximo programa vai ser muito interessante, vai ser no dia 8/11, que podemos já até adiantar que são
o teatro e as suas fantasias. Duas pessoas ícones aqui em Salvador, que vai estar aqui com a gente de uma forma muito irreverente. Grandes profissionais da área do teatro, na área da arte de interpretar e de grandes acervos. De grande acervo. E para finalizar, pedimos que vocês continuem ligando para participar do sorteio da camisa do ciclo, que será divulgado na próxima quinta-feira. Tá bom? Mas antes de eu também interromper, eu queria não deixar de registrar aqui também mais participações, Ana, e aí, em outra oportunidade, a gente vai estar respondendo também. Guilmar Moura está dizendo, estou assistindo, estou ligadinha, beijo, Guilmar. Semília me estava mandando várias informações, ela diz, deveriam criar também mês do toque para pessoas de menos entendimento nesta área. Pessoas mesmo ignorantes neste assunto. Que tal? Fica uma sugestão. Semílimes também diz, parabéns a essas pessoas tão entendidas, parabéns à professora Ana. Será que ela aceita um dia dar uma palestra no Grupo Alegria? Seria maravilhoso. Estou às ordens, é só me ligar aí. Ela pede que Wagner dê o telefone, depois saiu o contato. Rapidinho. Vou sim, com muito prazer. Semíramis é o braço direito de Dília Gordilho, que é presidente do Grupo da Alegria. Eu já fiz algumas palestras lá também e posso te garantir, a turma é da alegria mesmo. Pode deixar, Semíramis, que eu passo esse contato. Semíramis faz um comentário a Maria Emília, que é a grande mestra e amiga. E Semíramis diz também, se não ficar velho, morra, moça! Daquela risada. E Zezé Pinheiro, parabéns a todos, principalmente a professora Ana Machado. Tá todo mundo ligadinho no programa. Então, mais uma vez, Ana, a gente queria agradecer muito sua contribuição nesse programa, que você é uma pessoa especialista no assunto e cada vez a gente se encanta mais com sua forma de comunicar de forma clara, objetiva e respeitosa, como você bem colocou no início. Exato. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que é preciso que se fale muito, que se divulgue muito, que se encare a sexualidade como uma coisa normal, como uma coisa boa, como uma coisa boa da sua vida, como prazerosa, e que busquemos esquecer aquilo que a gente aprendeu no passado, que era das questões religiosas, o preconceito, os tabus, né? Vamos abrir nosso coração para as novas tecnologias. Todo dia, o que você quiser saber, você entra na internet, assiste um programa de televisão, tá todo mundo falando sobre isso, não é? Então, se aceite, se ame, se toque se você quiser, se você não tiver vontade. Se você não tiver vontade, tá bem também, não é? Esteja bem consigo mesmo, aproveite a vida. Então vamos lá, vamos se tocar então. Vamos nos tocar. E muitíssimo obrigada. Um beijo, amanhã é feriado, dia de finados, vamos orar por todas as pessoas que já partiram, né, que moram em nosso coração, gratidão eterna. E a você, ouvinte, um beijo, que bom você esteve com a gente essa manhã maravilhosa, com Ana, com Graça, comigo, com Coscoba. Um beijo grande. Quinta-feira que vem, quinta-feira vai ser juntinhos. Joia. Um beijo. Beijo. Tchau, diretor. Você ouviu Maturidade no Ar. Até o próximo programa.